O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-o de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu coração exultou no meu Senhor, meu coração exultou no meu Salvador. Meu coração exultou no meu Senhor, meu coração exultou no meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia nos oferece 2 figuras, como eu disse antes de começar a Santa Missa, 2 figuras luminosas de fé. Ana, mãe de Samuel, e Maria, mãe de Jesus. 2 mulheres, 2 histórias separadas por séculos, mas unidas no mesmo mistério. O mistério da oração que gera vida e transforma a todas as realidades. A oração deve ser para mim, para você, este ponto de equilíbrio para que nós possamos passar por todas as provas de cabeça erguida. Quem aqui sofre? Levante a mão. Todo mundo sofre. Todo mundo passa por uma tristeza, todo mundo passa por uma realidade adversa, mas o homem e a mulher de Deus que confia e que tem o seu coração no Senhor, jamais vai ser derrotado. Você pode passar por essa situação difícil, até mesmo vai nos destruturar, não é? Ali emocionalmente, psicologicamente, mas espiritualmente eu preciso estar forte. Por isso, meu irmão, minha irmã, para você vencer tudo aquilo que causa em nós sofrimento, é só na base da oração. O Padre Jonas tem uma frase que ele usava, que ele dizia assim: eu acostumei o meu coração a confiar no Senhor. Quem confia no Senhor não passa por nenhuma dificuldade. Não estou dizendo que não haverá dificuldade, mas você vai passar por ela com o coração em paz. Por que muitos suicídios acontecem, depressões acontecem no nosso meio? Porque em vez de confiar no Senhor, que é a nossa força, muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, confiamos nos outros e deixamos de confiar em Deus. Eu passei por uma realidade difícil na minha vida, e na época que era do Rubens e a Tânia ainda, lá em Lavrinhas, 2010, eu entrei na Canção Nova 2009, fiz meu pré-discipulado aqui, trabalhei ali na lanchonete, né? E depois eu fui morar lá com o Rubens e a Tânia, que foram os meus mestres
não é, no discipulado aqui em Lavrinhas, uma cidade próxima, onde a Canção Nova tem uma casa de formação. É ali que nós iniciamos a nossa vida na Canção Nova. E no ano de 2010, quando eu estava saindo da minha casa, normalmente os pais levavam os seus filhos para a Canção Nova, para entregar os seus filhos para a Canção Nova, como, né, Ana entregou Samuel no templo. Naquele 10 de janeiro de 2010, por volta de 8 horas da manhã, o meu pai foi lá no meu quarto e me disse: meu filho, eu não vou poder te levar para a Canção Nova, porque eu estou doente. Eu estou indo agora no médico, porque eu estou com uma suspeita de câncer. Imagine eu sair de casa sabendo que meu pai poderia estar com câncer. Mas eu fui com o coração, como de Ana, amargurado, pesaroso, mas confiante em nosso Senhor Jesus Cristo. Cheguei na Canção Nova em janeiro, ali em Lavrinha, 10 de janeiro de 2010. Passei aquele mês até o carnaval, fevereiro. E quando eu estava como motorista da casa, eu vinha de Lavrinhas aqui para Cachoeira para buscar os pregadores, os músicos. Em uma dessas idas e vindas, o telefone toca lá, era um orelhão que tinha lá em Lavrinhas, que a gente só podia ligar naquele orelhão. A gente não podia ter celular, a gente não podia ligar na hora que quisesse, como quisesse, não. Tinha o tempo certo para ligar para casa. Mas naquele dia, por uma emergência, minha mãe me ligou. E aí foram lá me procurar. Eu tinha acabado de chegar aqui de Cachoeira Paulista. E disseram: olha, sua mãe está no telefone e precisa falar com você. Aí eu disse: meu Deus do céu, o que será que aconteceu, né? Não é tempo de ligar para a família, não é tempo de a família ligar também para a gente. E quando minha mãe me liga, ela me disse: o seu pai recebeu o exame médico e ele está com câncer maligno na próstata. Naquele momento eu fiquei mudo do outro lado do telefone, dá aquele vazio, né? Parece que a gente perde o chão. Mas naquele momento, Deus me falou: eu sou a sua segurança. Os meus irmãos de comunidade, quando eu disse para eles, quando eu desliguei o telefone, era um momento de carnaval, então estava todo mundo nas escalas, corrido, e eu naquela angústia. E eu falava para um, falava para outro, vinham, me abraçavam, vamos sentar, vamos rezar, mas nada poderia trazer paz no meu coração. E Deus me falou de novo ao meu coração: eu sou a sua segurança. Eu estou te esperando na capela. E eu fui lá na Capela da Misericórdia, que tem lá na Canção Nova, em Lavrinhas. E lá eu fiz como Ana. Eu me prostrei diante daquela arca da aliança. E eu disse: Senhor, se Tu és a minha segurança, me dê força para eu não desistir da minha vocação. Porque o desejo que eu tenho é de pegar a minha mala e voltar para minha casa para cuidar do meu pai. E o Senhor me disse: eu sou a sua segurança. Depois daquele ali, o meu coração se acalmou. Passou o evento de carnaval. Uma semana depois, lá no refeitório onde a gente estava almoçando, minha mãe me liga de novo: olha, sua mãe está no telefone. Aí eu fui, atendi o telefone e minha mãe disse: meu filho, agora é sua irmã que está com câncer maligno na tireoide. Imagine, uma semana antes eu recebo o meu pai com câncer maligno na próstata. Desliguei o telefone e o que eu senti no coração de novo? O Senhor me dizendo: eu sou a sua segurança. Deixei meu prato de comida lá, não terminei de comer, as pessoas nem ficou sabendo, não entenderam nada, porque eu saí e fui de novo lá para a capela, coloquei as mãos na arca da aliança de novo, onde Jesus estava, e disse: se Tu és a minha segurança, Senhor, me dê força para eu não desistir da minha vocação. E foi onde eu consegui ficar com o coração em paz. 6 meses depois, minha mãe me liga de novo e ela me disse: a sua outra irmã está com câncer maligno na tireoide também. Em menos de 6, 7 meses, 3 notícias de câncer malignos
na minha família. Por que eu estou contando este testemunho para você? Porque ali o demônio quis investir na minha vocação para que eu desistisse, e hoje talvez nem padre eu seria. Mas foi o Rubão, e eu disse: Rubão, eu preciso ir para minha casa, eu preciso ir visitar o meu pai. E o Rubão teve um infarto no meio tempo ali, e eu precisei ficar no Dia dos Pais para cuidar do meu segundo pai, porque na Canção Nova eles assumiram a paternidade de cada um de nós. Ele e a Tânia, o Rubens como pai, a Tânia como mãe. E ele disse: não é a hora de você ir para sua casa. Imagine escutar isso do formador. Humanamente eu não entendi, mas depois eu fui entender que era preciso que lá no hospital, porque eu tinha muito problema com meu pai, eu tinha muita dificuldade com meu pai, eu briguei muito com meu pai, eu xinguei muito meu pai, eu não tinha uma vida boa com meu pai. Mas Deus quis que através da paternidade do Rubens lá no hospital, porque eu tinha que ir e vir, cuidar das crianças junto com a Tânia, dirigir para ela, não é? E cuidar do Rubens lá no hospital. Então Deus me deu a graça de cuidar dele, ele se recuperou, né? Fez ali a angioplastia, né? Colocou os stents lá. E depois, no ano seguinte, eu pude ir visitar o meu pai. Só que nesse meio tempo, eu estava me preparando para ir para o seminário da Canção Nova. E estava tudo certo que eu iria para o seminário da Canção Nova. No final de dezembro estava tudo certo, você vai para Nazaré e tal. E quando eu liguei lá em Lavrinhas, em janeiro, eles disseram: você não vai mais para o seminário, você vai voltar para a lanchonete e você vai ficar 1 ano na casa de solteiros. Eu recebi essa notícia lá em casa e eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito magoado. E o que Deus me falou mais uma vez? Eu sou a sua Ele me disse: eu estou esperando você lá na igreja, na capela. E eu saí da minha casa e fui lá diante do Santíssimo Sacramento, e foi lá que eu me derramei, porque ali eu fiquei com medo. Eu falei assim: meu Deus, o Senhor me chamou para ser padre e agora eu não vou poder ir para o seminário. Como é que vai ser isso? Será que eles vão me deixar depois de 1 ano voltar para o seminário? E Deus acalmou meu coração naquele momento. Hoje sou padre. Eu precisei confiar no Senhor. Ele é a minha segurança. Meu irmão, minha irmã, eu estou contando isso porque é um testemunho da minha vida, que se eu não fosse formado como eu fui formado por eles, porque você já percebeu, né? São homens de oração, são homens que escutam a Deus, mulher que escuta a Deus, e ali eles foram me ajudando a ser um homem de Deus. O que eu faço hoje aqui de rezar carismaticamente, foi eles que me incentivaram. Porque quando eu cheguei lá na Canção Nova de Lavrinhas, eu tinha medo de abrir a boca, eu tinha medo de falar o que Deus colocava no meu coração. Ele dizia: não, você é carismático, você precisa falar. Foi isso que eles me formaram naquele dia. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, na oração, entregar tudo aquilo que pode angustiar o nosso coração. Então, depois que eu passei por Lavrinhas, a minha vida deu uma guinada tão grande que hoje eu não posso negar quem eu sou. Um Canção Nova carismático. Porque o Padre Jonas diz que nós precisamos ser Canção Nova carismático. E por isso, meu irmão, eu não posso deixar de escutar a Deus, eu não posso deixar de ser movido por Deus, não posso deixar as intuições que Deus coloca no coração de lado. Não, Deus, Ele fala ao nosso coração. Olha que interessante o que é um homem que reza. Eu estava no Rio de Janeiro e o padre Edmilson me ligou e disse: padre, celebra para mim a missa do clube da evangelização aqui em Cachoeira Paulista. Eu falei: padre, mas eu estou no Rio de Janeiro, como é que eu vou para Cachoeira Paulista? Dá o seu jeito, porque você precisa vir nesta missa no meu lugar. Aí eu obedeci o padre Edmilson. Subindo a Serra das Araras, Deus falou comigo: para no primeiro posto de gasolina que você vê. E o primeiro posto de gasolina era um posto sem bandeira, e eu não abastecia, né, onde não tinha bandeira.
por medo de estragar o carro. E Deus me falou: para neste posto aí. E eu parei naquele posto, naquele dia, e parei no meio de 2 carretas. Uma missionária estava comigo, e quando eu parei no meio daquelas 2 carretas, um caminhoneiro colocou a cabeça para fora da janela e começou a resmungar, a gesticular, parecia bravo. E eu disse para a menina: nossa, nós paramos no lugar que não poderia. Aqui acho que é só para caminhoneiros, nós estamos no lugar errado. E o caminhoneiro, a carreta ali foi um pouquinho para frente, e de novo ele colocou a cabeça para fora do vidro e começou a gesticular, a falar alto. E a missionária que estava ao lado comigo conseguiu fazer a leitura labial. Ele está perguntando se o senhor é padre, porque aonde eu vou só vou com roupa de padre. No shopping, no supermercado, no estádio de futebol, no avião, você vai sempre me ver assim, com a roupa preta e com o clésima. E aí aquele homem, aquele caminhoneiro desceu daquela carreta e veio na nossa direção. E ele bateu no vidro e disse: abaixa o vidro. Eu falei: meu Deus do céu, agora a gente vai morrer. E eu abaixei o vidro e disse: o senhor é padre mesmo? Eu falei: sim, eu acho que eu sou padre. Você pode descer do carro? Eu falei: meu Deus, mas por que descer do carro? Não, gostaria que você descesse do carro. Aí eu desci do carro, tremendo as pernas, com medo, que ele poderia fazer algo para mim. Ele me disse assim: padre, eu sou evangélico. Eu estava ali na boleia do caminhão, a minha filhinha, ela acabou de nascer, eu estou indo para Curitiba, eu não estive presente no parto. A minha mulher acabou de mandar uma foto que ela foi para a UTI, ela nasceu e foi direto para a UTI. E naquela hora que eu recebi aquela foto, aquela mensagem, eu disse assim para Deus. Ele fez a mesma oração que Ana fez. Ele estava amargurado, ele estava com o coração ali atribulado. Ele disse assim para Deus: Senhor, se o Senhor está realmente comigo, dai-me um sinal de que o Senhor não me abandonou e não abandonou a minha família. Eu acabei de fazer esta oração, o Senhor parou com o seu carro aqui atrás de mim. O senhor pode rezar pela minha filha, por favor? Ele colocou a foto dela, o nome dela Vitória. Eu disse: reza junto comigo. Ele rezou do jeito dele, eu rezei do meu jeito, e abençoei a filhinha dele, a Vitória. Eu estou contando este testemunho para dizer: quem reza com o coração confiante, Deus sempre vai colocar pessoas na nossa vida para mostrar que Deus não nos abandona, de que Ele está conosco. Eu não sei como que você entrou hoje aqui, mas eu quero dizer para você: Deus, Ele vai se manifestar na sua vida como manifestou na minha vida, nos 3 cânceres que eu recebi aquela notícia, e já fazem 17 anos, 15 anos. Meu pai não tem mais câncer, a minha irmã não tem mais câncer, minha outra irmã não tem mais câncer. Porque o Senhor disse: eu sou a sua segurança. Não tem mais. Ele é a minha segurança. E Ele vai estar comigo nos momentos alegres, mas nos momentos também difíceis. Porque aqui temos 2 casos. Ana, que estava passando por um momento difícil, e Nossa Senhora, que estava exultando em Deus. Ora estaremos nos momentos difíceis, ora estaremos nos alegrando. Mas em todos os momentos, o nosso coração precisa estar em Deus. Como aquele homem que rezou: Senhor, dai-me um sinal. Ele desafiou a Deus: dai-me um sinal de que o Senhor não me abandonou. Olha como que Deus é criativo, né? Poderia ter mandado um pastor, mandou um padre, para que ele pudesse perceber: Deus está comigo. Ele poderia desacreditar de Deus. Pô, um padre, poderia ser um pastor, mas ele mostrou para dizer: eu não te abandonei. Eu não sei o que aconteceu com a filha dele, mas aquele homem foi em paz para a viagem dele para Curitiba. Só Deus sabe
o que se passa no coração de caminhoneiro que vive dias fora de casa, mas naquele dia ele teve a certeza, Deus estava com ele. Diga assim comigo: Deus está comigo. Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Ele se encarnou. Ele se encarnou. Ele veio morar no meio de nós. Ele veio morar no meio de para nós. nos salvar. Para nos salvar. Para nos acolher. Para nos acolher. Em nossas misérias. Em nossas Em nossas fraquezas. Em nossas fraquezas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Eu quero dizer para você que está aqui que você não veio à toa. Providencialmente, antes de começar a Santa Missa, eu perguntei: quem está vindo aqui pela primeira vez? E muitas pessoas ergueram as mãos. Eu quero dizer para você que esse Deus, Ele te ama tanto. A você que está aqui, mas você também que nos assiste pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que Ele queria dar esse recado para mim e para você. Confia. Eu não sei o que você está vivendo, as tribulações, mas Deus está gritando: eu estou aqui. Esse Natal precisa ser um Natal diferente. Você precisa deixar de lado as festas, os comes e bebes, e celebrar aquele que vive, aquele que dá vida, aquele que precisa que você tenha um sinal. Ele te dá um sinal. Ele falou claro comigo e com você nessa Santa Missa. Ele está falando conosco. Olha o testemunho. As palavras tocam, mas o testemunho ele arrasta. Esse Pai te ama. Esse Pai, Ele troca reinos por ti. Ele troca nações por você. Você não é um acidente de percurso. Deus te quis. Deus te ama. Deus te alimenta, Deus cuida de você. Ele diz na sua palavra: olhai os pássaros, Mateus 6, os pardais, se eu cuido dos pardais, se eu cuido do lírio do campo que passa horas e murcha, muito mais você. Esse é o nosso Pai. Você está no santuário do Pai das misericórdias. É o Pai que te acolhe, é o Pai que te ama. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos cantar essa música, deixando que o amor do Pai agora nos envolva. O Abba Pai, o Paizinho, o Pai Santo, o Pai querido, como diz tão bonito os baianos, o Painho quer se declarar a você. Quem sabe canta conosco. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, estenda os teus ouvidos pra me escutar, estende a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar, Abba, se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba. Inclina os seus ouvidos pra me escutar, estenda a tua mão pra me alcançar.